Colegas vereadores, declaro aberta a 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores neste dia 2 de dezembro de 2024. Iniciamos a nossa sessão pela leitura da ata da 40ª sessão, realizada no dia 25 de novembro passado. Leitura da ata. Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2024, às 18h30, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônego Pérez 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Cláudio Dilda, Clécio Zamin, Marcelo Barato, Gilmar Luiz Lovison, Jandir Rassi, João Carlos Paim, Claudiomiro Koprovski e Dacir Pegoraro, Gilmar Perusso e Agenor Minosso. Ausente a vereadora Roseli Wanda Pires Albuquerque, com falta justificada. Sob a presidência do vereador Cláudio Dilda, foi aberta a sessão. De imediato passou-se aos trabalhos da ordem do dia. Solicitamos a gentileza da plateia, se quiser conversar, que converse em voz baixa. Os microfones estão captando a conversa de vocês. Ata em votação. Ata aprovada por unanimidade. Tá? Sim, tenho a abstenção em razão da ausência na reunião passada. Ata aprovada por 9 vereadores. Projetos de lei do Poder Executivo novos. Projeto de lei número 169/2024, fixa normas para pagamento do IPTU, da taxa de coleta de lixo, taxa de fiscalização e vistoria da Vigilância Sanitária e do ISS, para o exercício de 2025 e dá outras providências. Leitura do projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto de 5% sobre o valor do IPTU e taxa de coleta de lixo no período de 2025 para o pagamento efetuado com cota única, como forma de incentivo ao pagamento antecipado. Parágrafo 1º. Os contribuintes que não efetuarem o pagamento em conta única com o desconto previsto no caput do presente artigo poderão fazê-lo em 4 parcelas, sem juros e sem desconto. Parágrafo 2º. Fica fixado o calendário de vencimento do IPTU 2025 e da taxa de coleta de lixo 2025 da seguinte forma. Primeiro, para pagamento em cota única até dia 10 de abril de 2025. Segundo, para pagamento parcelado. Letra A. Vencimento da primeira parcela dia 10 de maio de 2025. Letra B. Vencimento da segunda parcela, dia 10 de junho de 2025. Letra C. Vencimento da terceira parcela, dia 10 de julho de 2025. E vencimento da quarta parcela, dia 10 de agosto de 2025. Parágrafo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar a variação do IPCA apurado na variação do exercício de 2024 para corrigir os valores previstos na presente lei. Artigo 2º. Fica fixado o calendário de vencimento da taxa de fiscalização e vistoria e do ISSQN fixo dos profissionais autônomos para o exercício de 2025, da seguinte forma. Primeiro, taxa de fiscalização e vistoria, vencimento até dia 10 de março de 2025. Segundo, imposto sobre serviços fixo,
dos profissionais autônomos, vencimento com cota única até dia 10 de março de 2025. Em caso de parcelamento, o pagamento poderá ocorrer em 3 parcelas, mediante solicitação do interessado, até dia 10 de março de 2025. Primeiro, vencimento da primeira parcela até 10 de março de 2025. Segundo, vencimento da segunda parcela até dia 10 de abril de 2025. Terceiro, vencimento da terceira parcela até dia 10 de maio de 2025. Terceiro, taxa de vigilância sanitária, vencimento até o dia 10 de abril de 2025. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a contar de 1º de janeiro de 2025. Justificativa. Remete-se a esta colém da Casa Legislativa projeto de lei que fixa normas para pagamento do IPTU, da taxa de coleta de lixo, da taxa de fiscalização e vistoria, vigilância sanitária e do ISS fixo para o exercício de 2025. Considerando a necessidade de fixar datas para pagamento e definir estímulos à inadimplência do pagamento de tributos e taxas municipais, remete-se a esta colém da Casa Legislativa projeto de lei que fixa normas para pagamento de IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de fiscalização e vistoria, bem como do imposto para o exercício da profissão de autônomo para o exercício de 2025. Assim, uma vez apresentada essa justificativa, solicitamos a aprovação do presente projeto na oportunidade que nos colocamos à disposição para o que julgarem necessário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, em 28 de novembro de 2024. Alcione Graciotin, Prefeito Municipal. Considerando que se trata basicamente não, só definindo datas, pergunto se não se refere a valores, somente estabelece calendário de pagamento. Coloco a apreciação dos senhores vereadores, podemos votar, né, em votação. Só fixação de datas. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo, emenda impositiva, número 15, do vereador Agenor Minosso, para a EMEI Recanto da Alegria, solicita troca de objeto para aquisição de aparelhos de ventilação para salas de aula. Ofício 05/2024. Veio por meio deste documento solicitar que seja trocado o objeto de emenda impositiva número 15, emenda ao projeto de lei número 177/2023, que dispõe sobre a LOA, a Lei do Orçamento Anual, exercício 2024, de autoria do vereador Agenor Minosso, visto que necessitamos adquirir aparelhos de ventilação para colocar nas salas onde não há, conforme apontamento da vigilância sanitária. Sendo que tinha para o momento, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento e aguardo deferimento. Nova Prata, 2 de dezembro de 2024. Ana Paula Vieira, EMEI Recanto da Alegria. Vereador Agenor Minosso deseja se manifestar? Não. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Solicitação de diária retroativa da vereadora Roseli Wanda Pires Albuquerque, data de viagem 25 a 28 de novembro de 2024 para Brasília. Motivo da viagem: contatar com ministérios e parlamentares para a busca de recursos para o município. Número de diárias requeridas, 3 diárias e meia. Assina a vereadora
Roseli Albuquerque. Vereadores que estão de acordo, manifestem-se levantando a mão, esquerda ou direita, que for mais à vontade. Aprovado por unanimidade. Considerando que a pauta de hoje já está vencida, percebe-se que estamos em rota de fim de gestão, né? Passo para a correspondência. A Brigada Militar, através da comandante da 3ª Companhia Independente da Nova Prata, capitã Caroline Bresolim, convida os vereadores para a formatura de 95 alunos de escolas estaduais do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência em Nova Prata. Será no dia 3, amanhã, portanto, às 19 horas, no auditório da Câmara de Indústria e Comércio. Recebemos também o relatório de atividades da Emater, que está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Espaço para uso da tribuna. Está inscrito o vereador Marcelo Barato. Está com o lendo da casa. Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, nossas ilustres amigas servidoras, quem nos acompanha aqui, agradecer imensamente. Aí temos aqui o nosso amigo Dolmes, o Mito e o Osmar, e o nosso amigo Fim. Nosso amigo Fim, o Fim está próximo. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, né? Mas é bom a gente descontrair um pouco. Bom, primeiramente eu venho falar, eu quero comentar a respeito ontem, né? Todos passaram por aquele calorão que foi o dia de ontem, né? E depois a gente pôde acompanhar a chuva e o vento aí que veio acontecer aí pouquinho tarde da noite, mas aconteceu. E não só na nossa cidade, mas em outros municípios do estado, onde houve um estrago de grande monta, né? Nós dá para se dizer que teve algumas residências aí, pelo que a gente soube, né, atingidas, mas não de forma tão grave, mas aconteceu, né? E a gente viu aí algumas quedas de galhos sobre a energia, dificultando também a energia elétrica e, obviamente, faltando água. Falava com o gerente há poucos instantes aí da Corsan e ele me colocava isso, né, das dificuldades devido, né, a essa questão de quedas de árvores sobre a fiação elétrica. Então, quando a gente também fala nessa questão, né, de algumas árvores acontecerem, algumas podas pelo fato da altura, e se observarmos aqui do lado da Alto Pratense, né, também temos umas árvores ali muito altas, onde aconteceu, infelizmente, um fato de vir a cair um galho e ocasionar também essa questão da falta de energia, né? Então, eu acho que isso são algumas situações que nós vamos ter que, futuramente, né, vai ter que ser pensado, vai ter que ser analisado para que se evite esse transtorno. Até hoje, né, hoje tinham várias empresas aí com a questão da falta de energia. Eu vou dar um exemplo prático aqui, a rodoviária. Nossa rodoviária ficou desde a meia-noite de ontem, né? Então, o que acontece? Praticamente o pessoal perdeu toda aquela questão de frios que tem ali para venda, sorvetes, enfim, né? Acabou vindo a estragar e, obviamente, que o prejuízo não é pouco, né? Então, óbvio que a gente sente, né? Mas, às vezes,
é aquela questão de fazer a prevenção, né? Quando a gente fala aqui em prevenção, é fazer uma análise dessa questão de galhadas, de árvores, enfim, que possam sim sofrer uma poda, né? Não drástica, mas uma poda razoável para amenizar algumas situações aí que a gente sabe que ocorrem devido a isso. Por outro lado, nós podemos observar que nós tivemos várias situações desagradáveis no decorrer do ano em virtude de chuvas, né? Não vamos aqui repeti-las, que eu acho que não há necessidade. E, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso mandato e, novamente, não temos nada de retorno em nenhuma das melhorias que foram aqui colocadas, né, pelo então prefeito Alcione, ao povo que estava aqui presente, que seriam realizadas. E isso nos preocupa por quê? Porque até onde se sabe, né, os nossos amigos do tempo, que vivem analisando o tempo e também a Defesa Civil, têm mandado informações de que nós teremos sim chuvas fortes, ventos e que algumas situações desagradáveis que ocorreram na nossa cidade poderão sim ocorrer novamente. Então a gente fica preocupado com isso, porque deveria de haver uma agilidade maior, principalmente nesses fatos, mas não está acontecendo. Né? Ontem, quando a gente, né, começou a ver que iniciou o vento, a chuva, a primeira coisa que eu pensei, né, novamente no alagamento do bairro Sagrada Família. Obviamente que além de outras situações que podem ocorrer pelos ventos fortes, né? E aí eu pergunto aos senhores, nós continuamos, né? Na real, eu me sinto mal porque aqui estou, não somente como vereador, mas também sou técnico em segurança do trabalho, né? E como bombeiro, conhecemos muito bem, mestre presidente, como funciona a Defesa Civil. E, infelizmente, o que nós observamos? Nós passamos 4 anos sem uma formação de Defesa Civil no nosso município. Quer dizer, aí quando dá a questão da catástrofe, aí você tem que formar rapidamente ali um grupo com um número X de pessoas para poder fazer uma ata, enviar para o Estado e tentar, né, através dessa ata, nomeando algumas pessoas ali, enfim, que fazem parte da Defesa Civil, para vir os recursos. Então, até para isso, né, fica demorado você receber recurso, porque o Estado, muitas vezes, não reconhece que você tem o órgão efetivado no teu município. Então, claro que aqui, né, a gente já vem há muito tempo falando disso, e isso é prevenção, gente. Prevenção. O município tem que ter prevenção. E a Defesa Civil é prevenção. A Defesa Civil ela tem que estar alerta, analisando fatos que poderão acontecer. E isso eu vou dizer para vocês, não é só agora dos 4 anos, mas dos anos anteriores também, praticamente nunca funcionou. Eu sou testemunha que né, praticamente nunca funcionou. Então, claro que quando você tem uma situação diferenciada, como aconteceu, a gente acaba pagando um preço elevado, né? Por algumas coisas, por não ter à disposição, né, pessoas para fazerem essas análises e poder amenizar as situações quando ocorrem essas chuvas fortes e os ventos fortes aí também de forma a destelhar casas. Hoje nós sabemos que o nosso município não dispõe nem do Fundo de Defesa Civil. Recebeu alguns valores do Estado, óbvio, mas todo município é de lei que ele tem que ter materiais estocados para situações emergenciais. Não é quando há um destelhamento você fazer o proprietário do comércio X lá, que vende telhas, vende equipamentos, fazer ele abrir o local para comprar. Não, o município tem que ter um local determinado com esses materiais dispostos para que sim, né, tanto o pessoal que auxilia a Defesa Civil, como bombeiros, enfim, façam o trabalho de reposição e de auxílio às pessoas que estão passando aí pela situação e precisam dos materiais. Então, vocês vejam que nada, né, nessa área é difícil de fazer funcionar.
porque infelizmente não tem, mas não é difícil de fazer funcionar, é possível, né, se fazer funcionar. E aí, obviamente, que se acaba diminuindo essas situações desagradáveis que às vezes acabam acontecendo, né? No mais, nós temos aí que parabenizar, né? Tivemos um festival aí, a questão de uma semana atrás aí na Praça da Bandeira, né? Festival de música aí também, do qual tem que parabenizar os organizadores pelo excelente trabalho realizado, né? Agora também tivemos da Escola Eclética aí no Grêmio Pratense. Então, parabenizar todos, inclusive a nossa Associação de Músicos Pratenses aí, que vem, né, aos poucos, incentivando cada vez mais a nossa geração aí a voltar a tocar música boa, né, mestre? Isso é importante e está em falta, né? Então, acredito aí que essa nova geração aí venha resgatar algumas, né, a cultura musical, né, da nossa região, digamos assim. Então, por hoje era isso. A gente quer desejar a todos aí uma ótima semana, né? E que todos fiquem bem e que não tenhamos aí outras situações de chuvas fortes e ventos aí momentaneamente, né? Um abraço e boa semana a todos. Fará uso da tribuna o vereador Clécio Zamin. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, servidores da casa e a plateia aí citada pelo colega aí, o Dolmes, o Mito, Osmar e o Fim, os 4 espectadores aí. Eu venho aqui hoje essa tribuna vendo aí a autorização do pagamento do IPTU aí com desconto e o recolhimento de lixo. E aí lembrando que nós aqui todos cobramos muito, né, o recolhimento do lixo aí de maneira ordenada, e ainda não está acontecendo. Eu acho que todo mundo está observando aí que está muito complicado, né? As lixeiras, os containers aí estão abarrotados de lixo, né? As lixeiras também não está sendo recolhido de maneira correta. Não está sendo recolhido. E nós cobramos aqui bastante. Eu acho que falta uma fiscalização, falta responsabilidade de quem é responsável de acompanhar isso, né? Porque é uma vergonha o lixo, sinceramente. Os containers estão abarrotados, as lixeiras, é uma vergonha. Não está sendo recolhido o lixo de maneira correta. Os containers, foi cobrado já para os responsáveis do recolhimento cuidar mais das lixeiras, mas infelizmente não está acontecendo isso. Os containers estão, a maioria deles, quebrados, a maioria com as tampas quebradas, as rodas quebradas. Eu não lembro mais o ano que foi implantado isso, mas havia falado que iam colocar de maneira aleatória e depois iam organizar as lixeiras, os containers, né, de uma maneira aonde realmente eles iriam ficar, ia ser pintado aquele local, né, e até hoje não foi feito isso. Então também é uma falta de responsabilidade, porque eles estão recolhendo e podem observar que tem horas que um container está de um lado da estrada e outro está do outro lado. Aonde largar fica e ponto final, né? Então isso, por favor, gente, o responsável tem que começar a acompanhar isso e cobrar. A empresa que recolhe veio aqui dar satisfação e disse que o valor não era compatível e tal. Mas no momento que tu ganhar o edital, tu tem que ter a responsabilidade de assumir, de recolher ou fazer o serviço correto. Ou desiste e ponto, né? Eu acredito que deve ser assim. Não adianta vir aí se queixar que não está ganhando o suficiente, mas isso ele ganhou e tem que fazer o trabalho. Ou senão, né, desiste. Porque tá ruim mesmo, e a cobrança está bastante e está ruim o recolhimento do lixo. Então, que fica o recado aqui para os responsáveis que tomem uma providência, né? Outra coisa, o colega Barato colocou aqui das árvores também, da poda das árvores, que pouco é feito.
E tem uma situação aqui que está incomodando moradores da rua Saturnino Camargo. Eu acho que todos têm o conhecimento de uma árvore, de uma canforeira, se eu não me engano, nessa rua que já foi feito o baixo-assinado, já foi solicitado a todos os órgãos, foi feito um movimento muito grande para cortar essa árvore. Tá? Essa árvore ela é muito grande, ela atrapalha o passeio público, está todo detonado, ela está praticamente cobrindo umas casas na frente de um prédio, arrebentando cerca. Já está autorizado pelo meio ambiente, com a licença na mão para fazer o corte, tá? Mas já faz tempo isso, já faz tempo. E já falei, inclusive, com o Laerte, falei com o Bagatini, já tem promessas que iam cortar, tá? Mas até hoje nada. Então venho aqui pedindo encarecidamente que se organizem e façam o corte dessa árvore. Essa árvore está atrapalhando muito, inclusive dando briga de vizinhos por causa dessa árvore. Porque ela incomoda muito. Ela está ali, ela é muita folha, muita sujeira, e cai de um lado e o outro sopra com o soprador, aí vai no terreno do outro. Então, assim, ó, seria tão simples evitar. Vocês já têm a ordem para cortar essa árvore, por que não vão lá e já cortam essa árvore, gente? Que falta de responsabilidade. Toda hora eu converso com eles, temos se organizando para o mês que vem cortar, temos se organizando para fazer o contrato da empresa para ficar cortando, já temos autorização, já tem... Gente, é uma pouca de uma vergonha, falando sério, é uma pouca de uma vergonha isso, né? E sem saber, sem dizer o risco que ela está causando essa árvore lá. É uma árvore muito grande, é ali no Sagrada Família onde aconteceu todo aquele transtorno com as águas também, ali, né, perto ali na Sagrada Família, nessa rua aí. Então, assim, peço aqui, tá, para os órgãos competentes que façam esse trabalho, porque senão eu também vou ajudar e a gente vai procurar outros meios para fazer acontecer essa poda dessa árvore aí, porque simplesmente é uma vergonha, é uma falta de responsabilidade dos órgãos competentes, né, porque você já tem autorização, por que não fazem? Por que esperam chegar nesse ponto de ficar cobrando aqui? Acho que eu gostaria de vir aqui na tribuna e ficar cobrando isso. Isso já devia ter acontecido. Se eu sou responsável, eu tenho que fazer as coisas acontecer. É ou não é verdade? Então aí fica meu apelo. Uma ótima semana a todas e uma boa noite. Fará uso da tribuna a vereadora Roseli Albuquerque. Boa noite, presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia, que estão sempre aqui conosco, e quem está nos assistindo online. Eu venho a essa tribuna para falar sobre a nossa viagem a Brasília. Nossa viagem que eu digo, estivemos em Brasília, eu, a vereadora eleita Adriana, e a vereadora eleita de Protásio Alves, a Vera Lúcia Machado Costa. Nós fomos nós três a Brasília, então. Foi uma viagem muito produtiva. Vou estar colocando aqui o que nós fizemos lá nesta semana. Foi muito importante para mim poder estar levando as mulheres, as vereadoras, conhecer e ter a primeira andada lá, que eu sei o quanto foi difícil para mim, a primeira vez que eu fui a Brasília, quando eu não sabia nada, e sem ter alguém junto que leve e que ensine, é difícil. Então, nós andamos muito lá, e, infelizmente, o que nós tínhamos ido pedir na nossa última viagem, eu, o vereador Clécio e o vereador Jandir, e que nesta nós iríamos lá para buscar os recursos. Um dos recursos foi no Ministério da Agricultura. Nós tivemos reunião lá com o secretário, onde nós puxamos o cadastro do nosso município, que infelizmente não tem uma máquina cadastrada.
não tem nenhum pedido. Fora os 5 milhões que não foram cadastrados, que nós ia conseguir para o nosso município, para pavimentação do interior, quando eu fui na secretaria, me disseram que tinham cadastrado máquinas agrícolas. Pasmem, nada. Nenhum cadastro de nada. Ao contrário de Protásio Alves, que tem cadastros lá. A gente sabe que os recursos estavam trancados, né, pelo governo. E agora, eu vindo para a Câmara de Vereadores, estava escutando o rádio, foi liberado hoje. Então, quero dizer que, com a nossa ida lá, e o nosso pedido registrado, se tivesse algo cadastrado, nosso município iria ganhar. E podem ter certeza que Protásio Alves vai ter. É muito triste a gente saber ir lá, fazer um trabalho. Você sabe o quanto é cansativo lá. Nós ir, nós conversar, nós convencer, para trazer recursos para cá, benfeitorias para as pessoas do nosso município, e de repente chegar lá e não conseguir nada, porque depende da administração pública. Estivemos também na Secretaria de Agricultura, com o secretário, tivemos uma aula lá, que há também muitos recursos, que dá para ser buscado em benfeitoria do nosso município. Lá, eles passaram até projetos, foi muito bom, foram 3 horas de agenda, foi muito bom, tivemos uma aula com os secretários lá, inclusive, como cadastrar, como buscar, como captar recursos para o nosso município. E eu tenho a esperança de que, agora, no próximo ano, com o prefeito Beto, as coisas funcionem. Que tenha cadastro, que com certeza os vereadores eleitos, a Adriana que já foi, que conheceu o caminho, o vereador Clécio e os outros mais que sabem, vão poder estar buscando e trazendo esses recursos para o nosso município. Da Agricultura tem máquinas, nós vamos pedir para a nova administração cadastrar, e com certeza, eu vou estar na política, não aqui na Câmara de Vereadores no próximo ano, mas fui convidada para ser assessora regional do deputado Danley. E eu aceitei. Vou estar trabalhando, não só pelo nosso município agora, pela região. Lá, tivemos agenda com o prefeito eleito de Veranópolis, nós tivemos uma agenda também muito importante lá no DENIT. Vocês sabem que é uma busca incansável minha, que quando dizem, obras acontecem porque são obras federais, mas se não for lá, e se não reivindicar, e se não pedir, e se não nominar onde nós precisamos que as obras sejam feitas, elas não acontecem. E agora eu fui junto com o prefeito eleito de Veranópolis, pedir os túneis ali, do lado da Oleoplan, que é uma demanda de muitos e muitos anos que eles tinham. E é claro, primeiro eu quis fazer aqui para a nossa cidade. Agora sim, junto com o prefeito eleito, fui lá pedir. Amanhã ou depois da manhã, o técnico do DENIT lá de Brasília estará aqui, vai vir aqui para a nossa região. Falei também, faltam parte das obras aqui, mais uma rotatória aqui no Senai, conversei com eles também a respeito disso. Eles vão estar aí, nós vamos estar junto conversando, e tenho certeza de que, fazendo isso, indo atrás, as coisas acontecem. Também estivemos, foram muitos lugares, nós estivemos no Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, gabinetes, deputados, fomos pedir emendas novamente para o nosso deputado Danley, o colega Jandir, e com certeza, não vou nominar agora onde vão ser colocados os recursos, porque nós vamos sentar ainda
e decidir. Mas vamos ter. Bastante. Não vai diminuir, não. Nós vamos continuar captando recursos para o nosso município. Pelas pessoas do nosso município. Pelo nosso cidadão. Também quero pedir a permissão para o nosso presidente, que agora, à tarde, eu recebi uma ligação. Eu tenho uma agenda em Porto Alegre amanhã, 2, na verdade, que eu vou levar o projeto da Ascodef, aquele para o presidente do Banrisul, que, graças a Deus, no ano passado a gente levou e conseguimos contemplar. Espero que este ano, estou com o projeto em mãos e vou lá amanhã entregar, que nós consigamos novamente captar esse recurso. E então, amanhã eu estarei indo para Porto Alegre, nessas agendas, na Secretaria de Esportes, que, infelizmente, falando de esportes, também... Mais uma ligação de lá, Rose, não tem nada cadastrado no município de vocês. E eu fui na secretaria e eu pedi. Quando surgiu, eu pedi. Cadastraram, me disseram que tinham cadastrado iluminação pro campo de Santa Cruz, lá Santa Cruz 2. Eu até me propus pedir daquele projeto que a gente sabe que perdemos uma emenda pro Citadela. Eu me coloquei à disposição, eu e o vereador Jandir, e com certeza a Adriana e o Vini, os eleitos, iam concordar, e nós colocar mais R$500 mil de emendas do deputado Danley para concluir o ginásio do Bar Citadela, de São João Bosco. Mas não foi cadastrado nada. É R$500 mil que podia ser ou reformado o nosso ginásio aqui do município, porque nós não temos ginásio no nosso município. Todas as cidades vizinhas nossas vão receber recursos. Nova Prata, não. Novamente, mais uma perca. Então, é muita desorganização, é muita desordem, é muita incompetência. Eu sinto terminar este ano com tantas percas. Enfim, acredito que o próximo mandato, que o próximo administrador, o Beto, vai fazer a diferença e não vai deixar que isso aconteça. Que vai buscar pessoas capacitadas para estar trabalhando junto com ele. Pessoas que façam projetos. E se não sabe, se não tem, coloque alguém fazer um curso, coloque alguém aprender, para nós não estarmos perdendo, para nossa comunidade não estar perdendo. Eu agradeço a todos e uma boa noite. Não temos mais inscritos para o uso da tribuna, mas 2 assuntos antes de concluirmos a sessão de hoje. Rádio Prata, sábado. Vereadora Roseli Albuquerque, ao vivo, gravado, certo. E convoco os colegas vereadores para reunião das comissões, próxima quarta-feira. Eu pediria que não faltassem, considerando que temos 3 projetos de importância cabal que temos que analisar, considerando que vamos ter mais 3 sessões somente antes do final desta legislatura. Declaro encerrada a 40ª sessão ordinária da Câmara. Boa noite. Entrega do livro lá na PUC.